O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos. Lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como o pai de família, que tira do teu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, todos nós, toda a humanidade caminha para um destino eterno. E só existe dois destinos. Um por toda a eternidade com Deus e outro por toda a eternidade longe de Deus. Assim a Sagrada Escritura ensina. É para isso que estamos caminhando, não para o nada, não. Caminhamos para um destino final. Chegará um final. E nós precisamos realmente deixar, como na primeira leitura, o que? Ser moldado por Deus. É muito interessante essa primeira leitura do profeta Jeremias, como Deus fala nos fatos. Deus mandou o profeta ir na casa de um oleiro para falar com ele coisas do céu. E o profeta Jeremias chega lá, o oleiro está mexendo com barro. E ele faz com barro aquilo que ele quer. É a profissão dele, então ele vai fazendo vaso de todo tipo e ele tem com as suas mãos. E ali Deus falou com esse fato ao profeta Jeremias e disse: assim também eu vou fazer com Israel. Se eles deixarem, eu vou moldar. Porque enquanto aquele oleiro estava moldando aquele barro, teve um vaso que se rasgou. Só que ele pacientemente começou a refazer de novo aquele vaso. Isso quer dizer o quê? São os nossos erros. Ao longo desta vida, Deus está nos moldando, mas tem momento da vida que a gente erra. Mas Deus não desiste. Ele com paciência vai de novo moldar este vaso para que possa ficar conforme Ele quer. E no Evangelho apresenta uma outra parábola que é aquele que pesca das redes. Esse é o tempo da pesca. É o tempo da igreja, é o tempo de evangelizar, é o tempo de anunciar Jesus Cristo para todas as pessoas. Então estamos no tempo da pesca, porque vai chegar um fim. Vocês sabiam que na palavra de Deus, nos evangelhos, Jesus falou mais do inferno do que do céu, no sentido de precaução? Tome cuidado, não errem. Essa vida é uma só e a gente não pode. E é preciso deixar então ser moldado pelo Senhor, porque há esse perigo. A igreja nos ensina, quando a gente parte deste mundo, acontece o chamado juízo particular. São as coisas últimas, chamados novíssimos, que é, ao partir do mundo, a morte é a separação do corpo e da alma. Isso é a morte no sentido bíblico. O corpo volta ao pó porque ele foi contaminado pelo pecado, mas um dia, quando Jesus voltar, esse corpo irá se unir à alma e será um corpo glorioso. Mas o ser humano, na hora que ele morre, acontece chamado juízo particular. Ali ele já é julgado e ali ele já sabe o seu destino por toda a eternidade. O purgatório não é um destino, é um estado de purificação de algumas almas que nessa terra não chegaram ou não deixaram ser trabalhada por Deus como esse vaso. Porque quem faz a obra de santidade em nós não somos nós. A nossa parte é sempre colaborar com Deus. Quem santifica o homem, quem perdoa o homem é Deus. A nossa parte é colaborar, mas quem faz tudo é Deus. Como Nossa Senhora diz: o poderoso fez em mim
Maravilha, é Ele que faz continuamente e Ele quer fazer em todos nós. São Paulo chega a dizer, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, São Paulo chega a dizer assim, o desejo de Deus é que todos se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não deseja que ninguém se perca e Ele fará de tudo para que ninguém se perca. A igreja jamais poderá dizer que uma pessoa foi condenada. Toda pessoa que afirmar isso está fora do ensinamento da palavra. Não tem como afirmar. Pode ser o maior pecador. Se ele morreu, não tem como afirmar que aquela pessoa está condenada. Não, jamais. A igreja só tem poder para afirmar aqueles que estão no céu. Porque esse mistério está reservado unicamente a Deus. Porque ninguém nunca sabe o que acontece nesse momento de separação do corpo e da alma. E aí só cabe a Deus, ninguém vê. Nós conhecemos a morte biológica. Pela medicina, é quando os órgãos vitais param de funcionar. Aí é dado como morte biológica. Mas tem essa morte teológica, que é essa separação. E quando se dá esse momento, e o corpo só tem vida por causa disso, por causa da alma. Quando a pessoa está ali, não há mais alma ali. Então essa é a separação. E temos que entender que todos estão vivos. Não tem ninguém morto. Essa ideia de morte é uma palavra para dizer que terminou a vida nessa terra, mas que vivos estão todos. Agora, onde eles estão vivos é que se pergunta, mas ninguém morre. O ser humano é eterno. O que vai acontecer com a segunda vinda de Jesus, o quê? O nosso corpo, quando Jesus voltar, como ele disse, os anjos vão separar. Quando os anjos vierem e vão separar, desde Adão até os que estiverem vivos, como diz a palavra, serão transformados. Os que estiveram mortos, seus corpos vão ressuscitar, a sua alma já está viva. A alma, ela é eterna e ela vai se unir novamente com o corpo. Aí nós teremos um corpo glorioso, um corpo perfeito, não mais sujeito a doença, sofrimento. Seremos todo um corpo perfeito. Por isso, Marcão, não tenha medo que você vai ter um corpo perfeito. Mesmo os mais fortezinhos, todos terão um corpo perfeito no céu. Porque fomos criados para isso. Deus não criou nada para destruição, mas o pecado foi que afetou. Por isso, meus amados irmãos, que nós temos que lutar e nós temos que evangelizar, como disse Jesus. É tempo de lançar as redes, tempo de evangelizar e trazer todos para Deus. Porque Jesus disse, aquele que der um copo com água, olha a misericórdia de Deus, um copo com água não perderá a sua recompensa. É muito raro, é muito difícil uma pessoa se condenar diante da misericórdia de Deus. Nós não temos noção do que é misericórdia. Nós temos uma ideia. Tudo que a gente fala de amor e de misericórdia, o nosso parâmetro é meramente o amor humano. Então, para nós, é isto. Então, não tem como medir o que é para Deus misericórdia. É muito grande. Por isso que eu digo, Deus fará de tudo. Até vocês lembram aquela passagem da cruz? 2 ladrões do lado. Aquele simplesmente olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no... Não foi nem os grandes profetas, meu Deus, foi um pecador do lado da cruz. Essa é a misericórdia de Deus. Por isso ninguém nunca pode julgar e nunca pode andar, mas porque nós não sabemos. Tem um fato na vida de São João Maria Vianney, que uma mãe foi aflita conversar com São João Maria Vianney, porque o seu filho tinha se jogado de uma ponte. E essa mãe sofria muito com isto. Porque antes do Concílio Vaticano II, não se fazia nem funeral de pessoas que tiravam a vida, porque não tinham conhecimento profundo hoje dessas doenças emocionais, de tantas coisas que pode levar uma pessoa a tirar a vida. Não é que ela queira só, há muitos motivos por trás. E essa mãe, nesse desespero, foi falar com São João Maria Vianney e... quando ela chegou a falar, ele disse, não, na hora que seu filho estava se jogando, ele ali se arrependeu. E nesse segundo, ele se salvou. Isso é a
a misericórdia de Deus. São mistérios. Por isso nós devemos rezar muito, nós devemos interceder muito. Jesus disse a Santa Faustina, uma das orações que mais agrada ao seu coração e que ele atende sempre é quando a gente reza por pessoas que estão longe de Deus. Essa oração Deus atende sempre. Na primeira carta de São João chega a dizer assim, se vires teu irmão cometer um pecado, reze que Deus lhe dará a vida, e vida é salvação. A nossa parte é essa, reze que Deus dará a ele. Nós não temos noção das nossas orações, elas são tão poderosas, uma Ave Maria, nós não temos noção disso, como essas orações são as orações que Deus usa para atingir este mundo inteiro. Você não tem noção do esforço que você faz de estar em cada Eucaristia, para aqui, você não está só por você, você está em nome de toda a igreja, aqui você está evangelizando. Só um dia no céu, vocês vão ver que essas orações, essas noites mal dormidas, esse sofrimento oferecido a Deus, nada disso foi em vão. Isso Deus usa de tudo para salvar a humanidade. Deus pode fazer tudo direto, mas Ele conta conosco para que ninguém se perca. Porque quem ora pelos seus não vão se perder. Como é que eu sei disso, Padre? Porque está na Bíblia. Atos 16, crê e será salvo tu e a tua família. São as promessas de Deus, e as promessas de Deus se cumprem. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, vamos deixar nós que já estamos realmente nas mãos do oleiro, deixar ser moldado. Às vezes a gente quer ser de um jeito, mas Deus quer fazer de outro jeitinho, um vaso diferente. A cada um Ele sabe fazer, e temos que deixar Ele moldar, para que a gente fique na forma que Deus quer que nós sejamos. Cada um, Deus tem uma forma, Deus tem uma missão e Deus quer agir. Então deixamos ser moldado pelo Senhor, e depois vamos nós também lançar as redes, vamos pescar, usar dos meios, e devemos falar para os nossos, anunciar para os nossos, mostrar para os nossos. De que maneira? Você pode evangelizar dizendo, olha, vá na missa. Você pode evangelizar, acompanha a Rede Século XXI. Isso é evangelizar, para que Deus possa realmente chegar a todos os corações, para, como diz a palavra, para que todos se salvem, para que ninguém se perca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.